prazer e mais que isso uma honra, dentro desse projeto da Fundação Arcadas, caber a mim te entrevistar, na medida em que fui seu aluno, fui seu colega de departamento e tive o privilégio de herdar a sua titularidade. Como você já sabe, esse projeto é um projeto da Fundação Arcadas que quer recuperar um pouco da memória da faculdade através dos seus professores mais antigos que passaram pela faculdade, viveram a faculdade, vivem a faculdade num período já bastante longo e, portanto, tem a sua visão de como a história da São Francisco é construída. Então, a nossa ideia aqui é bater um pouco papo sobre a sua vida, que está tão fundida com a vida da faculdade, né? Tantas décadas de dedicação aqui. E eu queria voltar lá para o começo e te perguntar como que surge o teu interesse por fazer direito, como que você se projeta para entrar na faculdade, como foi esse período inicial de ingresso seu na graduação e depois o teu curso de graduação. Queria que você falasse um pouco de por que você veio estudar na São Francisco e como era a faculdade naquela época. Bom, eu costumo dizer que eu me formei em Direito por acaso, né? Porque jamais tinha passado pela minha cabeça ser advogada. Eu era excessivamente tímida quando jovem, eu não falava, era muito quieta. E a minha mãe exigiu que todas nós fizéssemos o curso que naquela época era chamado curso normal, formava professores, depois chamou magistério, acho que hoje nem existe mais, infelizmente, né? E eu me formei com 17 anos e cheguei a dar aula numa classe de terceiro ano do grupo escolar, do ensino fundamental. Eu dei aula um mês e falei para minha mãe, eu quero fazer faculdade. Eu não gostei de dar aula, uma criançada endiabrada, né? Era difícil manter a disciplina. Realmente eu era muito jovem, inexperiente, com 17 anos, pegar uma classe de terceiro ano foi terrível, né? E a minha mãe, curiosamente, ainda tentou me convencer a não fazer faculdade, porque ela tinha aquela mentalidade que, sendo professora, eu já teria um salário, já teria uma profissão, e se casasse eu já poderia continuar trabalhando. Mas eu insisti e acabei tendo que fazer o cursinho, porque no curso normal não tem estudo de língua. Eu fiz um ano de curso e quando chegou no fim do ano do cursinho, fui me inscrever para o vestibular, porque eu queria fazer línguas neolatinas. E fui me inscrever, naquela época não existia vestibular unificado, cada faculdade fazia o seu. E eu verifiquei que aqui na Faculdade de Direito eram as mesmas matérias lá de línguas. Daí eu me inscrevi aqui também, me inscrevi nas duas. E passei nos dois vestibulares. Ah, olha só. Então eu tranquei matrícula aqui na Faculdade de Direito e fui fazer o primeiro ano de línguas neolatinas. E foi ótimo para mim, porque me deu um conhecimento de italiano, francês, espanhol e naquela época latina. Eu não falo correntemente nenhuma dessas línguas, mas eu leio todas elas, o que me ajudou muito nos cursos aqui. Quando chegou no fim do ano, do primeiro ano, eu já tinha passado para o segundo ano, eu vim aqui à faculdade perguntar se, sem ter frequentado as aulas, se eu podia fazer as provas de segunda época. Segunda época era em fevereiro. E eles falaram que eu podia. Não tinha sido uma única aula, não conhecia nem os professores. Daí eu consegui que um colega me emprestasse todo o material, os cadernos, os livros, até os códigos ele me emprestou. E eu passei as férias estudando. Eu sabia que podia deixar 2 matérias para dependência, eu estudei 3 e passei para o segundo ano, independência de 2 matérias, né? E não voltei mais para a faculdade de línguas. Então, o primeiro ano aqui, eu não frequentei, porque o professor Ataliba Nogueira, o professor Doutor Cofredo,
não cheguei a ter aula com eles, só enfrentei aqui no exame, na prova oral. E daí fui e fiquei aqui na Faculdade de Direito, me formei em 66, sem muita ideia do que eu ia fazer. Na minha família não tinha nenhum advogado, alguém que tivesse escritório, né? E acabei casando no ano seguinte à formatura, e daí eu soube que ia abrir um concurso para procurador do Estado. E eu comecei a estudar concurso. Demorou, acho que mais de 2 anos para abrir o concurso, né? E quando eu fiz, acabei passando. Em 1970, eu ingressei na Procuradoria, e no mesmo ano eu me inscrevi aqui para o curso de pós-graduação. Depois a gente volta um pouco para essa tua inflexão para pós, mas você cursou a faculdade aqui num período bastante conturbado, né? Você pegou lá os anos do governo João Goulart, depois o golpe de 64, e sai já com um regime militar instaurado. Você tem memória de como era o ambiente da faculdade? Se havia algum temor, se havia alguma reação dos estudantes, ou era uma coisa um pouco... Não, havia. A gente sentia, inclusive, eu me lembro que quando eu estava na faculdade, um dos presidentes do centro acadêmico era o Sérgio Lazzarini, né? E eu me lembro que o pessoal andou fugindo, tendo que se esconder. Um dia nós estávamos aqui na faculdade, soltaram uma bomba lá no primeiro andar, e eu tinha uma amiga que disse que chegou no 3º andar, ela nunca soube como chegou no terceiro andar. O susto foi tão grande, né? Mas foi uma época realmente conturbada, mas eu não tenho assim muita lembrança. Eu participava muito pouco das atividades estudantis, não participava de nada, esses festejos aí, eu passei tudo em branco, por conta do meu temperamento, né? Eu era realmente muito tímida. Mas foi, de qualquer forma, uma época boa. Eu tive excelentes amigas na faculdade. Uma grande amiga minha, que depois foi procuradora do Estado também, era a irmã do ministro Celso de Mello. E quando nós estávamos estudando, ele entrou na faculdade. Acho que nós estávamos... Ele foi calouro de vocês? Ele foi. Acho que nós estávamos uns 2 ou 3 anos na frente dele. E a Cida, Maria Aparecida, ela chamava, o pessoal chamava de Cidinha, a cada tanto queria ir lá ver o irmão como é que estava, eu ia com ela. Então eu conheço o Celso de Mello desde que ele era o nosso calouro aqui. Um grande sujeito. Figura, foi um dos grandes ministros do Supremo, né? E é dessa época que você conhece o Walter? Quando eu conheci o Walter, eu estava no 2º ano da faculdade. Eu estava no 2º ano aqui e ele estava no 2º ano de Economia na PUC. E nós nos formamos no mesmo ano, em 66. Daí casamos em 67. Eu pergunto, é algo particular, mas tem a ver com a sua vida acadêmica, porque o Walter sempre acompanhou muito de perto, né? Eu lembro dele nos congressos, lembro dele sempre muito parceiro seu nessa trajetória, que não é fácil. Ele acabou fazendo direito depois que a gente estava casado. E ele dizia que ia fazer direito para poder conversar comigo. Porque eu trabalhava no setor consultivo, eu sempre fiz consultoria na Procuradoria, nunca fiz contencioso. E às vezes ele bancava advogado, o diabo tinha que estudar os pareceres, ficava aquela dúvida, isto, aquilo, e eu comentava com ele, ele sempre tinha uns palpites, né? Ele era muito espírito do contra. Mas ele, nesse ponto, a gente conversava muito. E daí ele resolveu fazer faculdade de Direito, e disse que para poder conversar comigo, né? E me conte uma coisa, que aqui me veio essa ideia. Quer dizer, alguém como você, que no início não tinha, assim, realmente uma vocação determinada para o direito, tinha um campo mais amplo de interesses, né? Porque línguas, etc.,
faz o curso de graduação, e aí como você faz essa sua inflexão para uma vida acadêmica? Porque na época que você estudou, hoje é mais comum, mas mestrado, doutorado não era alguma coisa natural, era uma coisa muito específica de alguém que tinha algum tipo de vocação, de gostar do direito e de querer seguir estudando em nível mais aprofundado. Quando se dá essa virada? Olha, eu tenho uma característica, né, que eu me apaixono por tudo aquilo que eu faço. Eu sempre digo que eu amei tudo que eu fiz. Eu entrei na Procuradoria, comecei a trabalhar na consultoria da Secretaria da Fazenda, fiz 5 anos lá e imediatamente eu me adaptei à função, fiz grandes amigos lá, depois fui para a Procuradoria Administrativa e quando passou pela minha cabeça fazer a pós-graduação, não foi com a ideia de seguir o magistério. Eu achava que era uma maneira de eu me aperfeiçoar um pouco no direito administrativo em função do trabalho na Procuradoria, né? E foi assim. É por isso que eu digo assim, é quase que eu fui sendo levada. Eu uma vez falei num discurso que é como se houvesse uma mãozinha me puxando para um lado ou outro, quase como se tivesse aquilo já definido anteriormente por uma mão superior. E eu fui sendo levada e acho que essa mãozinha foi muito generosa comigo. E até para os estudantes, né, que muitas vezes olham para a carreira sua, dos professores, é interessante porque é óbvio que tem uma dedicação muito grande, não é algo fácil construir uma carreira acadêmica, mas existem às vezes circunstâncias, né, que levam a gente para um caminho que muitas vezes a gente não tinha projetado, planejado, né? Assim, foi porque queria aprofundar o estudo do direito administrativo. E na época, o seu orientador já no mestrado era o professor Cretella. Eu fui aluna do professor Cretella na graduação, no 5º ano. Depois, quando eu me inscrevi, ele foi orientador no mestrado e no doutorado. E ele, mesmo depois que eu não precisava mais na livre docente, professor titular, ele sempre esteve muito presente na minha vida, nos meus estudos, né? Ele me emprestava livros, ele me dava livros, ele dava sugestões de temas, ele era muito exigente com relação ao tema. Às vezes eu escolhi o tema e falei, não, esse tema não é bom. Então ele teve um papel muito importante na minha vida. Ele já era titular quando do mestrado? Já era, né? Porque acho que ele é de 73, né? Eu acho que ele tinha acabado de passar titular, né? Quando foi meu orientador. Agora, olhando para a tua trajetória, em geral, né? Mas em particular as tuas 3 teses, uma característica que eu sempre quis te perguntar é que você sempre olhou para o direito administrativo com um olho no direito privado. Isso é verdade. A servidão administrativa é um tema bem de direito administrativo, mas tem a ver com a servidão do Código Civil. Quando eu defendi o mestrado, fez parte da banca o professor, aquele que já faleceu, que era de civil. Nossa, agora não vou lembrar o nome de direito dele. Civil? Chaves? Não. Junqueira, não era? Junqueira era mais recente. E que ele escrevia muito também sobre direito intertemporal, essas coisas assim. Eu vou lembrar o nome dele daqui a pouco. Mas ele gostou da minha dissertação, gostou do tema, e depois ele perguntou se ele podia ficar com o livro, porque eu tenho um capítulo na dissertação sobre a servidão no direito privado. Uhum. E depois é que eu trato da servidão no direito administrativo. E depois com o uso de bem público também. Porque tem são bens privados. Bens privados, e a sua tese de docência, essa então, é desabridamente uma passagem do... Agora, o tema da servidão, quem me sugeriu foi o professor Dalmo Dallari. Olha só. Porque ele trabalhava na Light, a antiga Light, que depois passou a ser Eletropaulo, né? E ele trabalhava muito com servidão. E eu estava falando, que tema que eu faço? Porque o professor Dalmo, ele foi meu professor
no mestrado, em todas as disciplinas que eu fiz. Quando eu fiz doutorado, ele também foi professor. E ele participou de todas as bancas que eu enfrentei aqui na faculdade. Olha só. E quem sugeriu a minha contratação em primeiro lugar foi ele, não foi o professor Cretella. Porque eu comecei aqui na faculdade como monitora de teoria do Estado, com o professor Dalmo. Eu não sabia disso. E daí o professor Cretella achou ruim, porque ele que era meu orientador e não o professor Dalmo. Quando o professor Dalmo fez a proposta de contratação, o professor Cretella foi lá e fez a proposta para eu ficar no direito administrativo, né? Essa história eu não conhecia. E olha só que interessante. Eu também, você sabe, vim da teoria do Estado. O Dalmo foi meu orientador. E eu tinha muito interesse acadêmico na teoria do Estado. Aí um dia, discutindo o tema de tese, o Dalmo falou: olha, tá bom, o seu projeto está aqui. Eu já era orientando dele. Mas eu conheço você, a sua atuação em direito administrativo e tal. Eu acho que você devia fazer uma passagem da teoria do Estado para o direito administrativo. Eu nunca tinha pensado nisso. E eu acho que você devia estudar o interesse público. Olha, ele viu algo que eu talvez ia fazer uma tese de teoria geral, ia continuar. Eu era monitor dele e era professor de teoria geral na PUC. Então, eu estava mais ou menos encaminhado para isso. E ele que fez essa sutil passagem. Eu sempre tive curiosidade de saber por que você saiu da teoria do Estado e foi para o direito administrativo. O professor Dalmo teve um papel muito importante na minha carreira. Ele foi, assim, quase que um pai jurídico, se é possível dizer assim. Ele sempre me deu força, me deu apoio. Foi uma... Eu não sabia dessa história, que no fundo nos une ainda mais, porque ele teve uma percepção que eu confesso para você que não estava na minha. E aí eu fui com aquilo para casa. Falei: mas também, se você quiser manter seu tema, tá ótimo, podemos seguir. Era um pouco a adaptação do pós-regimes autoritários, que era uma sequência da minha pesquisa de iniciação científica com o professor Lewandowski. E aí eu fui para casa matutando, e aí refiz o projeto e levei para ele. Ele falou: exatamente isso que eu acho que você ia fazer. E foi isso. Foi isso. Um tema que se tornou importante. Depois iria se tornar um tema polêmico, tal, anos depois, né? E foi meu doutorado de 98, né? Começo dos anos 2000, você publica o livro e tal. Mas deixa eu dar um passo atrás e te perguntar uma coisa. Nesse seu percurso de orientação com o professor Cretella, como era a sua relação? Porque o professor Cretella tinha uma fama de ser uma pessoa muito dura, muito assertiva e tal, e você é a pessoa mais suave que eu conheço. Eu nunca tive problema com ele, porque ele sempre me tratou muito bem. Eu sei que quando ele ficava bravo era melhor sair de perto, né? E sei que nas arguições, nas teses, ele era terrível. Os alunos morriam de medo dele nas arguições. Mas eu nunca tive problema. Eu frequentava a casa dele, conhecia muito a esposa dele, a doutora Agnes, né? Uhum. E eu ia à casa dele, ele lia todas as teses, ele lia do começo ao fim, fazia sugestões, fazia correções. Ele foi realmente um grande orientador. E ele deu algumas orientações que às vezes eu passava até para os meus alunos, né? Uma coisa que ele sempre falava: você pode pôr a evolução de um instituto numa tese, mas você não pode fazer uma tese só sobre história, sobre a evolução do instituto. E eu acho que ele tinha razão. Então, algumas orientações que ele deu foram muito boas. Ele realmente foi orientador. Mesmo nas arguições, ele, como presidente da banca, nunca... Não, ele não judiava de mim. Eu vou filmar. Foi na banca de doutorado que participou um professor de Direito do Trabalho, que foi bem rigoroso comigo, foi bem desagradável, né? E depois, no intervalo, o professor Cretella falou: não se importe com ele, é comigo, o problema é comigo, não é com você, né?
Ele quis assim me dar uma me deixar tranquila, né? Bom, aí você vai para pós, assim, que era uma coisa inovadora na época, né? Nós estamos falando isso... Foi em 1970. Estava começando a pós-graduação, acho que até no Brasil, porque a faculdade foi uma das primeiras a ter mestrado, né? E aí começa com essa lógica de aprofundar o teu estudo lá pelo seu cargo de procuradora, e aí a inflexão para a docência vai resgatar o seu curso normal. Por que você começa é até curioso. Tímida, né? E é curioso porque eu detestei Taraula. Detestei. E a molecada não muda muito, né? Eu detesto, não quero mais ir lá. Eu chegava em casa esgotada, cansada, não queria mais saber, né? E no fim eu acabei indo para o magistério. Mas eu comecei a dar aula em cursos preparatórios para magistratura e Ministério Público. Eu dei aula durante 12 anos em cursos preparatórios. Isso foi bom também, porque eu era obrigada a preparar as aulas, né? Não tinha essa experiência toda. E me ajudou muito. Que curso que era? Eu dei aula no curso Êxito, que ficava aqui na Senador Feijó, que era de 4 membros do Ministério Público, né? Depois eu parei, depois acho que dei 7 anos aula aí, daí eu falei para os organizadores, falei, olha, eu estou cansada, porque eram várias aulas, eram 4 horas de aula à noite, né? E os alunos de cursinho, eles sugam a gente. Você não tem intervalo, porque eles têm as perguntinhas deles, tudo, né? Eu vou parar. Daí eu fiquei, acho que 1 ou 2 anos sem dar aula. Daí eu já estava aqui na faculdade e me telefonou o professor Marcato, estava começando. Que dava aula no CPC lá, que era um dos diretores, acho que um dos donos do CPC. Daí ele falou que ele estava organizando o curso que ia começar, se eu não daria aula. Eu falei, olha, eu saí do Êxito porque eu estava cansada, não quero mais. Eu falei, não, é só que a gente arrumar outro professor. Demoraram 5 anos. E eu fiquei 5 anos, dava aula de manhã e à noite. Nossa. Foi bem puxado mesmo. E é um desgaste, porque cursinho é isso. Você tem um tema, os alunos sugam muito. E é muito corrido mesmo. Particularmente, assim, eu tive uma experiência pequena, mas é uma das coisas assim mais desgastantes como professor. Mas isso explica um pouco o teu perfil didático, né? Talvez, porque no cursinho você tem que ser bem objetivo, fazer os resumos, tudo, né? Mas uma coisa assim que é importante, foi importante, uma vez um grupo, eles sempre queriam saber de onde eu tirava as aulas, como é que eu preparava, porque eu sempre fui de levar os resumos, você sabe disso, né? E eu usava o Eli Lopes Meirelles, que eu acho que teve uma influência muito grande na minha carreira, né? Embora eu não tenha conhecido pessoalmente, estudar pelo livro dele. Um pouco do professor Cretelli e um pouco do professor Celso Antônio, que naquela época tinha aquele livro pequeno, Elementos de Direito Administrativo. Então eu fazia uma mistura ali. Mas assim, eu acho que se fosse comparar o seu estilo, agora falando do livro de curso, né? É mais Eli do que os outros, o Cretella e o... Porque o Eli... ele tinha essa coisa didática e de muita preocupação prática, né? Nunca se apresentou como manual, mas é realmente um guia prático de direito administrativo. E naquela época era o livro dele o livro mais consultado. Muito mais. No judiciário, citado nas sentenças, nos acordos, né? Devo te contar aqui que quando eu fiz o curso de direito administrativo, o Cretella execrava, então eu tinha o livro do Cretella para estudar para a prova e o do Eli para entender os assuntos, porque meu pai era procurador e tinha a sua biblioteca e me recomendava. Mas acho que muito mais do que o Celso Antônio, que no Elementos ele aprofundava alguns temas, né? Era muito mais denso,
mesmo curso dele é muito mais pesado, e o professor Cretella tinha uma preocupação mais de contar os institutos, de eu sempre digo, regressar. O professor Cretella são ótimos como pesquisa bibliográfica, porque ele dá, o que ele cita de doutrina... Ele tinha um compêndio muito grande e tal, mas não tinha essa preocupação didática. E você desenvolveu isso. Eu falo para os meus alunos, assim, o livro, para você entender como funciona, é da Maria Silva, porque ele é absolutamente claro. Então, mas os alunos tinham essa curiosidade, saber de onde eu tirava o material para as aulas, mas um dia um grupinho de alunos veio conversar comigo, por que a senhora não escreve um livro do jeito que a senhora fala? É isso. E daí aquilo ficou na minha cabeça, né? E quando eu fiz a livro docência, tinha prova escrita, acho que ainda tem na livro docência uma prova escrita. Eu preparei todos os temas do programa de Direito Administrativo, que era tudo à mão, porque não tinha computador naquela época, aqueles cadernos grandes, aqueles espirais, eu preparei todos os temas. E quando terminou o concurso, eu estava com o livro pronto. Foi daí que surgiu o livro. Tanto que eu fiz a livro docência em 88, a primeira edição do livro é de 90. Olha só. Eu fui, sabe quando as coisas vão assim acontecendo aos poucos e você vai sendo quase que levada, né? E nesse trajeto, você foi perdendo aquela implicância, aquele desgosto que você teve na tua experiência de professora de colégio e foi pegando gosto. Porque você gostava. O tempo que nós lecionamos juntos, se tinha uma coisa que você gostava, era estar na sala. Eu gosto de dar aula, eu sempre gostei de dar aula, menos lá. O que aconteceu também, que além de eu ser muito jovem, era uma escola particular e a diretora era dessas assim, ferozes. De vez em quando ela abria, se tivesse silêncio na classe, ela abria lá feito um furacão e queria saber o que estava acontecendo. Os alunos morriam de medo dela e eu acho que tinha mais medo do que os alunos. Ela era terrível, ela chegava a me desautorizar, eu inventava algumas coisas para o aluno, ela chegava lá e dizia, não, isso não. Então foi uma experiência ruim, né, com ela. Eu acho que isso talvez tenha favorecido esse horror que eu peguei por dar aula naquela escola lá, né? Acho que não foi nem o fato em si de dar aula, mas dar aula naquela escola especificamente. Se você não gostasse, você não ia ficar 11 anos, 12 anos em cursinho. Realmente, ali... E no cursinho, os alunos gostavam muito das minhas aulas, da minha maneira. Às vezes eu até punha um quadrinho na lousa, tudo. Eles... A cada tanto eu ainda encontro algum aluno, eu fui seu aluno. E quando eu comecei aqui a dar aula, foi depois, né? Eu lembrei do nome daquele professor que participou da banca, era o Limonge. Ah, o Limonge. Lembrei dele porque depois ele fez parte de uma banca, acho que foi o concurso de ingresso, o primeiro concurso de ingresso que eu fiz aqui, ele também fez parte, e daí ele falou para mim, você tem que dar mais aulas para ficar mais desembaraçada, tudo, né? E o primeiro concurso de ingresso que eu fiz aqui, eu não fui reprovada, mas não consegui a vaga. Porque você foi contratada na época, inicialmente tinha mas fiquei contrato, muito pouco né? tempo contratada, acho que pouco mais de um ano. Aí depois o concurso de ingresso. No mesmo ano que eu fiz a livre docência, foi em 88, eu prestei o concurso de ingresso. Eu só não lembro se eu já tinha feito o concurso de livre docência, mas foi no mesmo ano. Porque... Mas daí nesse concurso foi quando eu ingressei. Você ingressou doutora e logo fez a livre docência e... Eu fiz o doutorado acho que em 78, não, em 77. E em 88 eu fiz a livre docência. E no mesmo ano eu prestei o concurso de ingresso e entrei aqui. Ah, você prestou já livre docente? Eu acho que eu já era livre docente. E esse concurso era uma vaga? Ou tinha mais vaga? Eu acho que tinha mais de uma vaga, não me lembro bem, mas eu acho que era mais de uma vaga. O concurso anterior, quem ganhou
Foi o Gualazzi. Ganhou de mim. Você disputou e ele foi indicado? Ele foi indicado. Mas nessa época, o que me prejudicou na prova foi justamente a prova didática, que faltaram uns minutos para eu completar o tempo mínimo. E isso é fatal. Ah, é fatal. É fatal. É fatal. Porque estava nervosa? Ah, super nervosa. É um teste de fogo. Mais importante do que o quanto você sabe da matéria é o teu estado de espírito no dia do concurso. E a banca tinha o professor Manuel, tinha o professor Dalma, o professor Cretera, o professor Limoges. Então era uma banca mesmo da pesada. Da pesada.